Fala galera, beleza? Então nessa aula aqui de análise combinatória nós vamos ver, vou dar uma passada meio que comentando cada assunto desses, né? E as atividades que eu coloquei são referentes a esses conteúdos, né? Então bora lá. Permutação simples. A permutação simples, ela recebe essa formulazinha aqui, é um P de N e é um N fatorial. Lembrando que o N sempre ele é maior ou igual a zero, ou seja, o N pertence aos naturais. Beleza? Então, um exemplo, né? Aqui, ó, lembrando que permutação simples é isso, já comentei isso em sala com vocês. Com os algarismos 0, 1, 2, 3 e 4, quantos números de 3 algarismos podemos formar que sejam menores que 300? E a permutação também são os anagramas, né, galera? Lembra, por exemplo, quantos são os anagramas da palavra chave? Quantas letras tem? 5 letras. Então, a permutação de 5. Isso aqui é 5 fatorial. E agora é só abrir. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso aqui vai dar 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60, vezes 2, 120. E aqui, com os algarismos 0, 1, 2, 3 e 4, quantos números de 3 algarismos podemos formar que sejam menores que 300? Então, números de 3 algarismos. Quais são os algarismos que podemos usar? 0, 1, 2, 3 e 4. Pode começar com 0? Não pode começar com 0. Então, esse aqui não vale. Tem que ser menores que 300. Não pode começar com 3, senão vai dar 300 de alguma coisa. Não pode começar com 4. Então, para começar, eu tenho duas possibilidades apenas, 1 e o 2. Então, eu tenho duas possibilidades. E depois, aqui ele não fala que são algarismos distintos. Então, a gente pode usar todos os números. Por exemplo, o número 111 é um número válido, é menor que 300. Então, agora, para a segunda possibilidade, eu posso usar todos eles. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho 5 possibilidades. E como não fala que é distinto, eu posso usar também 5 possibilidades. Fazendo esse cálculo aqui, 2 vezes 5, 10. 10 vezes 5, 50. Se na pergunta tivesse aqui, ó, quantos números de 3 algarismos distintos, aqui tivesse batido aqui, ó, distintos. Como que ficaria? Ó, não pode começar com 0. Para ser menor que 300, não pode começar com 3 e nem começar com 4. O que vai acontecer? Tem que ser 1 ou 2. Duas possibilidades. Agora, uma dessas possibilidades, que era 1 e o 2, um deles ficou aqui. Nós não podemos repetir quem ficou ali. Então, suponhamos que tenha sido 1 ou 2, tá? Mas vamos supor que foi 1. Então, ele não entra mais. Então, eu tenho 4 possibilidades aqui. Agora, de novo, um dos 4 ficou aqui. Qualquer um dos 4, suponhamos que seja 3. Então, eu tenho 3 possibilidades no final. Tá? Ah, mas e se não fosse 3, foi 4? Então, 3 pode ser e o 4 não. Teria 3 possibilidades no final. Fazendo essa conta aqui, 3 vezes 4, 12. 12 vezes 2, 24. Beleza? Então, é reparar nisso, galera. Depende da pergunta, tá? Vamos para a próxima. Permutação com repetição. A permutação com repetição, ó, dá uma olhadinha nesse aqui. A permutação é n fatorial. A permutação com repetição, opa, é um n também. Só que aqui em cima a gente tem um k, um l. Quantas letras forem necessárias, tá? O que significa isso? Significa as letras ou números ou o evento que a gente vai falando, né? O que for que a gente vai falando, que se repete. Opa. Então, ó, antes de eu colocar o exercício da frente,
eu vou falar de um exercício e vou colocar aqui as informações. Então, vamos pensar assim, uma prova ela tem 10 questões, certo? Então, vou escrever 10 questões. Cada questão vale 1 e não tem meio certo. Então, ou acertou, tirou 1, ou errou, ficou com 0 na questão. Se uma pessoa vai tirar 7 na prova, 7 certas e 3 erradas. Porque a pessoa vai tirar exatamente 7. De quantas maneiras ela tem para fazer essa prova? Ou seja, acertou 7 questões. Se acertou 7 questões, pode ter acertado as 7 primeiras, as 7 últimas, as 6 primeiras e a oitava, as 6 primeiras e a nona. Então são várias as formas. Então como a gente resolve aqui para você ver quantas maneiras tem? Ué, é o total 10 questões. Quantas que se repetem? 7 certas e 3 erradas. Isso dá 10 fatorial por 7 fatorial e 3 fatorial. 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial por 7 fatorial. Lembra que a gente vai abrir até onde for conveniente? Vamos abrir até o maior cara para cortar. Ah, mas lembra que eu falava que era sempre abrir até o menor? Isso é nas expressões, né? Nas expressões fatoriais, né? Aí sim a gente colocava, abria até o menor para poder colocar em evidência, cortar e tudo mais. Aqui a gente abre até onde for conveniente, que no caso é o 7. E o 3 eu vou abrir. 3 vezes 2 vezes 1. O 7 fatorial corta com 7 fatorial. Aqui, o 8 eu vou cortar com 2. Aqui fica 4. E o 9 eu corto com 3. Aqui fica 3. Então ficou 3 vezes 4, 12, vezes 10, 120. Então tem 120 maneiras de acertar 7 questões numa prova de 10 questões. Beleza? Olha um outro exemplo aqui agora com anagrama. Quantos são os anagramas da palavra barraco que começam com B? Ó, barraco. Começa com B. Quais são as letras que sobraram pra gente? Sobraram essas daqui, ó. Então, quantas letras eu tenho? Opa, 6 letras. Então, a permutação de 6. Ah, mas aqui eu tenho 2 R's e 2 A's. Então, eu coloco aqui, ó, tem 2 R's e 2 A's. Lembra que a gente estava vendo palavras que não tinha nenhuma letra que se repetia? Agora, quando se repete, a gente tem que colocar. Então, 6 fatorial sobre 2 fatorial, 2 fatorial. E agora é só fazer a conta. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial, para cortar com um dos dois ali, que seja o primeiro, né? E o segundo a gente abre. O 2 fatorial com 2 fatorial eu corto. Aqui eu vou cortar o 6 com o 2, vai dar 3. Então a conta é 3 vezes 4, 12. 12 vezes 5, 60. 60 vezes 3, 180. Então são 180 anagramas da palavra barraco, de tal forma que comece com B. Beleza? Então isso são a permutação com repetição, viu, galera? Colocar aqui em cima o que se repete. Arranjo simples. A gente vai usar o arranjo simples quando importar a ordem do evento. Como assim? O que é isso que eu quero falar? O que eu quero falar é o seguinte, galera. Vamos supor assim, ó. Primeiro que a fórmula do arranjo é essa daqui, tá? Ó. A, N, P. E esse N... Não, deixa eu colocar a fórmula primeiro. N fatorial. Vamos apagar esse risco aqui. Opa!
n fatorial sobre n menos p fatorial. E sempre com n sendo maior ou igual a p. Nunca esse n vai ser menor, tá? Por quê? Porque deve ficar negativo aqui dentro, ó. Se ele for menor, vai dar negativo. Então, sempre o n é maior ou igual a p. Beleza? Nós vamos usar essa fórmula quando importar a ordem do evento. Só de ler assim, às vezes não dá para entender o que eu quero dizer com isso. Deixa eu ver o exemplo que eu pus. Ó, então, galera, o que eu posso comentar com vocês de exemplo aqui? Por exemplo, uma comissão. Ó, de novo, vou colocar um exercício. Ó, uma comissão tem que ter, vamos colocar aqui, um presidente, um secretário e um auxiliar. Tem 8 pessoas. Então, para 8 pessoas, eu quero montar uma comissão que tenha um presidente, um secretário e um auxiliar. De quantas possíveis maneiras eu posso formar essa comissão? Galera, vocês percebem que importa a ordem? Vamos supor, ó, os nomes, ó, vamos falar nome. João, Pedro e José. Se eu pego o João, o Pedro, vamos colocar outro nome, João, Pedro e Fábio. João, Pedro e Fábio, nessa ordem, é um presidente, um secretário, um auxiliar. Se eu pegasse os mesmos três, só que em outra ordem, vocês concordam que já é outra coisa? Ó, porque agora o presidente é esse aqui. O Paulo virou presidente, o João virou secretário, o Fábio ainda é auxiliar. Pode ser os mesmos três em outra ordem. Então, aqui importa a ordem que a gente escolher, porque tem cargos, né? Então, importa a ordem. Quando importa a ordem, a gente usa o arranjo. Arranjo 8 pessoas para 3 cargos. E faz a conta. 8 fatorial sobre 8 menos 3 fatorial. Isso vai dar 8. Vou abrir até o 5, porque eu sei que aqui embaixo vai dar 5, né? 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial sobre 5 fatorial. Corto, corto. 6 vezes 7, 42. 42 vezes 8. Vamos fazer uma continha aqui, ó, para não errar, né? 8 vezes 2, 16. 32 com 1, 33. 336 maneiras de formar a comissão de 3 pessoas, sendo que temos 8 no total. Beleza? Então essa que é a ideia. Olha uma outra aqui. Numa turma de 15 alunos serão sorteados 2 viagens, uma para a Itália e uma para a Alemanha. Galera, por que eu coloquei o destino aqui, ó? Itália e Alemanha? Porque são 2 viagens diferentes. Então o aluno A e o aluno B, que pegar a Itália e a Alemanha, é diferente do aluno B que pegou a Itália e o aluno A que pegou a Alemanha. Certo? Então é diferente também. As viagens são viagens que não é para o mesmo destino. Ou seja, importa a ordem da saída de cada aluno. Como importa a ordem, usaremos arranjo. Quantos alunos tem? 15. Quantos destinos tem? 2. E agora faz a conta. Se fosse 15 alunos serão sorteados, os 2 vão ter um passeio aí num resort no Ceará, por exemplo. Os 2 são para o mesmo lugar. Aí não importa a ordem, né? Aí se sai, por exemplo, eu e Carlos, ou Carlos e eu, dá na mesma, nós vamos para o mesmo destino, beleza? Então, fazendo essa conta aqui, nós temos 15 fatorial, 15 menos 2 fatorial.
Isso aqui vai dar 15 vezes 14 vezes 13 fatorial. Por que eu parei no 13? Porque eu sei que aqui embaixo vai dar 13, né? 15 menos 2 dá 13. Corta, corta. 15 vezes 14. Vamos dar uma pelada aqui na conta, né? 4 vezes 5, 20. Vai 2. 4 vezes 1, 4. Com 2, 6. Mais 1 vezes 15 dá 15 mesmo, né? 0, 11, 210. Então, tem 210 maneiras de sortear 15 alunos, 2 ganharem uma viagem aí, cada um para um destino. Beleza? E por fim, a combinação simples. A combinação simples é quando não importa a ordem, tá? Então, a combinação simples, a fórmula dela é essa daqui, ó. Combinação de NP. Isso é N fatorial por P fatorial, N menos P fatorial. Lembrando que o N tem que ser maior ou igual a P, sempre. E outras formas de notação. Aqui é como se fosse uma fração, ó, como se fosse, mas não é, hein, galera, ó, não tem o risco da fração, tá vendo? Não tem. Isso aqui é a mesma coisa que isso. E assim também, ó. Beleza? É a mesma coisa que isso. Galera, essas notações, dependendo do conteúdo, elas são usadas, tá? Essa daqui principalmente. Quando vocês verem binômio de Newton, vocês vão ver que a notação é essa daqui. Tanto é que tem algumas relações lá que, observando por aqui, é mais fácil de enxergar. Beleza? E aqui vou resolver esse mesmo exemplo de trás aqui, ó. Uma turma de 15 alunos sendo sorteados 2 viagens. Só que daí eu vou colocar os dois para o mesmo destino. Os dois para o Ceará, que eu tinha dado o exemplo. Então, como que seria? Seria uma combinação de 15 para 2, certo? Porque as viagens são para o mesmo destino. Então, vai ficar 15 fatorial por 2 fatorial e 15 menos 2 fatorial. Olha a diferença aqui, galera. Vai ficar 15, mesma conta aqui em cima, né? 15 vezes 14 vezes 13. Opa! 13 fatorial. Tudo isso por 2 vezes 1, né? Que eu abri esse 2, vezes 13 fatorial. Corta, corta. A conta lá em cima, 15 vezes 14, deu 210, a gente tinha feito, né? 210 por 2. Ó. Isso aqui dá 105 maneiras. Por quê? Porque agora se sai o Fábio e o Pedro, e o Fábio, isso aqui é a mesma coisa, porque o lugar é o mesmo. Então dividiu por 2 para não contar duas vezes, né? Tá vendo? Se fosse 3 pessoas, né? Daí seria 3 fatorial aqui. Porque aqui é diferente. Então a gente conta tanto essa quanto essa. Porque um é Alemanha e Itália. Itália e Alemanha. Então, Alemanha e Itália, Alemanha e Itália, né? Então conta diferente um do outro. Aqui não, é a mesma coisa. Os dois vão para o Ceará. Esse aqui vai para o mesmo lugar que esse, ó, igualzinho. Então não conta duas vezes. Beleza? Por isso que usa combinação. Para fechar, ó uma aqui também de comissão. Coloquei a mesma quantidade que aquele lá, ó. Com um grupo de 8 pessoas, deseja-se formar uma comissão de 3 pessoas. Mas eu não falo de cargos. Aqui não vai ter presidente, secretário, auxiliar, tesoureiro, o que for. De quantas maneiras pode ser formada essa comissão? É uma comissão, simplesmente eu tenho uma comissão que todo mundo tem o mesmo cargo. Então a combinação que nós vamos usar, porque todo mundo tem o mesmo cargo. Combinação de 8 fatorial por 3 fatorial. 8 menos 3 fatorial. Isso aqui vai dar 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. Por que eu parei no 5?
e não no 6? Porque aqui o 6 vai dar 5, não. 3 vezes 2 vezes 1, que eu abri o 3 fatorial, que está aqui, e aqui deu 5 fatorial. 5 fatorial com 5 fatorial, cortei. 3 vezes 2 vezes 1 dá 6. Então, corta esse 6 com esse 6. 8 vezes 7, 56. Então, percebam, aqui atrás no arranjo, cadê? Nesse arranjo deu 336, porque cada um tinha o seu cargo. Agora aqui deu 56, porque os cargos são... todos não tem cargo, né? Todo mundo tem a mesma função. Beleza? Galera, então era isso que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, só mandar mensagem aí, beleza? Valeu, um abraço, até a próxima.